Beleza, pessoal. Então, muito bom dia aí para todo mundo, né? Prazer aí receber esse convite aí via meu amigo Danilo, né? Estudamos juntos aí na Unifesp, tivemos uma carreira aí acadêmica juntos aí, desde o primeiro ano da universidade, e carregamos essa amizade aí até os dias atuais. Ele trabalhando aí de Zona Norte, na Zona Leste, sempre trocando nossas experiências como professor. Fico muito honrado aí de receber esse convite do Danilo, ter conhecido o Cássio, a Ieda, a galera, a Paula, o pessoal que está aí nesse nosso trabalho, né? Bom, o convite que eu recebi do Danilo vem através de alguns trabalhos que eu faço, né, não paralelo ao trabalho de professor, mas que complementa o trabalho de professor em sala de aula, que é a minha relação com as redes, né, com as redes sociais aí, né, o Instagram, o Facebook e o YouTube, né. Eu sou um professor que sou muito ligado, né, nessas formas de comunicação, porque eu acho que é muito importante. E neste momento atual, né, de pandemia, a gente viu quão isso é importante, mas não determinante. Estamos conseguindo perceber, né, as falhas, né, no sentido de que a educação à distância ela não é infalível, pelo contrário, é muito falível, mas a gente tem que entender que isso é um complemento, né? Então, essa minha discussão, né, que eu estou trazendo aqui para vocês, professores aí, como um todo, como professor, né, estou pensando aqui não só como acadêmico, pesquisador desta área de formação na educação, mas como professor também, a minha experiência própria e trazer essa discussão sobre a desconstrução de monumentos, né, e discursos, né, no âmbito aí da habilidade de filosofia, né, que é uma habilitação que eu tenho também na minha formação de história com habilitação em filosofia. Eu tento sempre trabalhar essa interdisciplinaridade, né, junto aí, né. Então, assim, o olhar sobre a cidade, falando um pouco, pode passar o slide quem está passando, acho que é o Cássio ou o Danilo, não sei, pode passar aí o próximo, né? Então a proposta que traz essa discussão que eu vou fazer com vocês veio a partir do meu canal, né? O meu canal do YouTube, aliás, aqui até fazendo propaganda para vocês, se vocês quiserem aí assistir, se inscrever e compartilhar com os alunos, é um canal voltado para conhecimento de história, mas também não só história, né? Discutir aí a história no local, eu chamo isso de história-vida. Pode passar o próximo slide? Então, isso nasceu aí, né? Eu acho que ficou branco, né? Não dá pra agenda, mas eu vou ler. Então, eu tenho aí como essa iniciativa de fazer o canal veio através da ideia de viagem. Eu gosto muito de viajar, então sempre tinha esse lance de observar, né, os espaços arquitetônicos, os locais, a cidade, o local onde eu estou viajando, e aí perceber isso como um estudo, né? Pode passar o próximo. Nos vários lugares que eu fui trabalhando, eu fui sempre fazendo essa interação com os alunos para o estudo de meio, né? Sempre trouxe os alunos para a rua, né? Sempre tive essa forma de dar aula, sempre gostei de levar os alunos para o local, né? Então, o canal nasceu desta experiência vivida como professor, tanto na rede pública, como, né, no cursinhos, pré-vestibulares, né? Essa é uma foto no centro de São Paulo, Marco Zero de São Paulo, e a gente discutindo ali, né, a formação da cidade de São Paulo com o pessoal aí da escola, né? Pode passar aí o próximo slide. E aqui é na cidade de Ouro Preto, né? Ali na casa onde houve o local onde o Cláudio Manuel da Costa, né, um dos Inconfidentes, se suicidou, ficou lá preso e acabou fazendo seu suicídio. Eu estou ali falando com os alunos, né? Então, esse lance, né, do estudo de e-mail, de estar no local, para a gente poder desconstruir o discurso, saber entender, né, o que é um documento vivo, né? Por isso que o nosso lance do canal é isso, a história é vida, né? A história é a vivência, o espaço vivido. Pode passar aí o próximo. Então, algumas experiências que eu estou trazendo aqui é no centro de Ouro Preto, ali na Praça Tiradentes, né? E é muito interessante porque tem uma construção muito forte, né, no discurso sobre o que é o Tiradentes, né? Isso é muito interessante para quem é de história conhece bem
essa lógica aí do Tiradentes como o traidor da monarquia, ao Tiradentes, herói da Inconfidência, lá no final do segundo reinado, com o advento do movimento republicano ali e, né, a proclamação da República. Então, isso aí, né, a gente está falando aí sobre a Praça Tiradentes, onde foi exposto, né, a restos mortais do Tiradentes. Pode passar aí a próximo. Aqui é no centro do Rio de Janeiro, ali na Rua do Ouvidor, né, ali onde Machado de Assis atuou, vivia, tinha os bares ali, a rua onde ele, então a gente está lá falando lá sobre literatura, sobre história, né, ali no centro do Rio de Janeiro, centro velho ali do Rio de Janeiro. Pode passar. E aí o lance, né, de que eu sou muito fã de moto, e aí fico andando para lá e para cá, para trazer aí começou a iniciativa do canal, né, de eu fazer, já que não dá para levar os alunos para tudo que é lugar, eu tentei eu mesmo fazer os vídeos, aí tem esse lance também, a proposta de que a gente pode se reinventar como professor, né, e os estudos de e-mail eram sempre feitos com os alunos, né, sempre quando a gente podia, mas aí você tem toda uma preparação, tem que ver ônibus, tem que ver se pode, como que vai, então é um trabalho bastante intenso você conseguir levar um grupo de 40, 50 alunos para os locais. Isso é um sonho que é possível, mas te dá muito trabalho. Então eu comecei por mim mesmo, pegando a minha moto e andando para lá e para cá, e conhecendo os lugares. Aqui é a igreja de Paranapiacaba, ali, né, na cidade aqui de Santo André, o centro histórico ali da vila de Paranapiacaba, dos imigrantes que construíram a São Paulo Highway Company, né, que vai lá de Santos, Jundiaí. Pode passar aí o próximo slide. E aqui também em Paranapiacaba, né, uma locomotiva ali, um trem abandonado. Também tem esse lance também, porque eu gosto muito de tirar foto, né, então tento me especializar um pouco nisso, eu gosto de fazer algumas fotos, e eu disponibilizo essas fotos, né, no Instagram, no Facebook, fazendo alguns textos, descrevendo, né, o que é esse espaço, o que tem ali. Pode passar a próxima. Aqui, ó, uma vista da Estação da Luz, também no lance da fotografia, uma outra forma, né, de você também produzir conhecimento, né, não só o vídeo, mas as fotografias. Aqui a ideia, né, da construção deste objeto histórico, né, a Estação da Luz tem toda uma relação aí com a República Velha, com a lógica da formação aí, da expansão da São Paulo do café. Dá para você fazer esse trabalho também com fotografias, né. Próximo aí. Aqui já é uma brincadeira, né? É a produção e a pós-produção, né? Como os alunos veem e como realmente a gente está em casa nesse momento de quarentena, né? Olha lá, a parte de baixo não aparece no vídeo. Só uma leve brincadeirinha da produção, né? Óbvio, né? Que produzir vídeo dá um pouquinho de trabalho, né? Você tem que fazer os slides, tem que produzir. Vocês aí, professores, estão vivendo esse lance aí, né? De como que a gente se reinventou, né, para poder trazer aí os conteúdos para os nossos alunos, né? Então, produção de vídeo não é uma coisa fácil, algumas pessoas tiveram até um pouco de dificuldade, mas é uma coisa que eu gosto muito, e aí, então, né, nasceu aí a ideia de continuar, né, não só para os alunos na quarentena, mas produzir isso para o YouTube, jogar isso para a rede, né? Pode passar? E esse aí é o canal pronto, canal História Vida, né, onde eu estou, esta experiência do estudo de e-mail, que nasceu mesmo aí no âmbito de aula, mesmo de professor, eu trouxe para os vídeos onde eu vou nos locais e lá eu falo sobre o conteúdo, ao mesmo tempo trazendo uma discussão, né, sobre aquele objeto que você está sendo observado. Pode passar aí o próximo. E aí esse monumento nos traz uma discussão muito forte, ele é carregado de, de um construto histórico, né? Aquilo que na historiografia aí o famoso historiador Jacques Legoff traz para a gente aí num texto discutido muito conhecido por historiadores, que é o documento Monumento, né? Onde a gente consegue aí trazer uma percepção de como que os discursos são construídos
né, como eles são carregados de contexto histórico, como eles são carregados, né, do momento vivido político e cultural aí, e aí a gente consegue tentar trazer como professor, esse é o nosso papel, de desconstrução desses discursos que são aí feitos para ser criticados, senão as coisas acabam sendo transpassadas automaticamente, né? O Monumento às Bandeiras, na Praça Armando Salles, em frente ao Ibirapuera, um monumento aí construído por Victor Brecheret, né? Um artista aí, escultor advindo lá do modernismo da década de 20, foi inaugurado em 1953, um ano antes da comemoração dos 400 anos da cidade de São Paulo, e todo mundo conhece minimamente aí, né, como que a gente tem aqui em São Paulo uma construção mítica sobre os bandeirantes, né, uma construção carregada de intencionalidade, né? Carregada de intencionalidade no sentido de que eles são os desbravadores do Brasil, eles interiorizaram aí a colônia, foram importantíssimos para o processo de crescimento do território brasileiro, e como que isso foi, né, criado, principalmente ali nos anos 20, 30 do século XX, no início do século XX. Isso tem muito a ver com o contexto histórico, ou seja, São Paulo, no período da República Velha, teoricamente, mandava no Brasil politicamente falando, e a gente consegue perceber como que há essa forçação de barra de que São Paulo é aí a expressão do Brasil, né? Então a gente vê como que São Paulo, no século XIX, não era algo tão conhecido, porque Rio de Janeiro e, obviamente, né, outras regiões eram muito mais politicamente conhecidas, e São Paulo, no início do século XX, vai se projetando como a metrópole econômica e vai criando, né, esses discursos. E eles resgatam esse histórico desses personagens, os bandeirantes, como os desbravadores do interior, como os caras que criaram aí o Brasil a partir de São Paulo. E esse monumento é muito intencional, isso tem a ver com o discurso da criação está relacionado ao contexto político, histórico-cultural de São Paulo dos anos 20, 30, e aí você consegue ver esse monumento. E isso as pessoas vão lá, ver, passam, tiram fotos, se relacionam, como que São Paulo dos Bandeirantes, São Paulo da rodovia dos Bandeirantes, São Paulo da Raposo Tavares, São Paulo da rodovia Anhanguera, São Paulo da Fernão Dias, o Borba Gato lá gigantesco em Santo Amaro. Esses monumentos criam uma ideia mítica em cima de personagens e que a gente tem que pensar e desconstruir como que isso foi feito. Por isso que o contexto histórico é importante e também o discurso deve ser relevado, né? E quando a gente traz isso para uma aula, para uma discussão, não só fazer essa pose bonita que eu estou fazendo aqui em frente ao Monumento das Bandeiras, mas também pensar, né, a relação dele com outras histórias, com outros discursos. Por exemplo, pode passar o próximo slide? Aí o Monumento às Bandeiras, né? Pode passar o próximo. Isso aí já é o vídeo pronto, né? Que eu estou fazendo essa aula. E aí, obviamente, há a importância histórica num discurso de São Paulo dos anos 20, político, positivista, sim. Mas, por exemplo, a gente tem aí, né, esse ativismo, alguns podem chamar de ativismo, outros vão classificar como vandalismo, que aconteceu em 2016, pode dar um cliquezinho que vai aparecer uma outra imagem. Dá mais um, isso. A gente vê esse monumento sendo pichado em 2016, de cor vermelha e outras cores, né, e também com um dizer de assassinos, né, os assassinos. Por quê? Porque, obviamente, isso já é na historiografia muito bem estudado, que os bandeirantes não são esses caras aí das botonas, chapelão e barbonas, parecendo os três mosqueteiros franceses.
né? Aliás, existe, não sei se vocês sabem, essa referência mística dos mosqueteiros franceses a essa imagem desse bandeirante português. A maioria era mameluco, a maioria era miscigenado entre indígenas, havia muitos indígenas também, o que é chamado de bugres, né? E esses caras, então, eram apressadores de indígenas, eles escravizavam indígenas para sobreviver, eles assassinavam indígenas, eles atacavam aldeias, e eles eram, então, obviamente, no discurso da população indígena, como assassinos, como pessoas que não tinham escrúpulos em fazer as atividades que eles faziam. Assim também como a sociedade quilombola, no sentido aí de que eles eram contratados para destruir quilombos. Um dos quilombos mais famosos da história do Brasil, que é o quilombo de Palmares, lá na Serra da Barriga, né, foi aí destruído por uma campanha liderada por um dos bandeirantes famosos aí, o Domingos Jorge Velho, certo? Então, né, trazer isso à tona é algo interessante. A pichação desse monumento é algo que nos refere à ideia de como que as pessoas podem, né, demonstrar sua indignação referente a um monumento. Tá? Nós vimos aí depois, né, os acontecimentos nos Estados Unidos, o assassinato, né, do... Ai, esqueci o nome do rapaz, mas eu já vou pegar aqui rápido porque eu tinha salvado em algum lugar. O George Floyd, exatamente, né? Você vê lá a derrubada da estátua do Jefferson Davis, né, no presidente confederado do Sul, lá nos Estados Unidos, também a derrubada da estátua lá em Londres, né, de um mercador de escravos, o James Wood, e também, né, a derrubada da estátua de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos. Então, essa expressão de derrubadas de monumentos, num momento aí, né, de choque entre essa questão racial nos Estados Unidos e em várias partes do mundo demonstrando, você vê como que um monumento recurso e uma ação, aquilo, o monumento em si é apenas um estado sem valor vivo. Mas aonde está o valor vivo? Na produção cultural histórica e na construção do discurso. Criticar o documento, o monumento, é o dever, não só dos intelectuais, mas também da sociedade em geral. Certo? Então, esses fatos, esse fato no Monumento das Bandeiras e os fatos atuais lá nas estátuas do confederado, do presidente confederado nos Estados Unidos, no Mercador lá em Londres, né, corroboram outros momentos históricos. Nós vimos isso, por exemplo, na queda da União Soviética, quando a estátua de Lenin, a estátua as faces de Stalin foram derrubadas em várias localidades, em regiões soviéticas, ou, né, onde isso nasceu historiograficamente falando, né, que é a famosa Revolução Francesa, quando os revolucionários, principalmente na fase mais radical, a fase jacobina, foram aí destruindo tudo que a igreja, tudo que era monumento que referenciava o antigo regime. E a patrimonialização de monumentos surgiu nesse contexto da Revolução Francesa, dizendo, peraí, a gente tem que marcar, mesmo que esse monumento seja um referencial negativo, ele precisa aí ficar pontuado, para que a gente possa fazer a reflexão sobre ele. Né? Nós temos aí um fato simbólico também, outro fato simbólico para ir fechando, quando o presidente da Alemanha Ocidental, ali nos anos 80, se ajoelhou perante o monumento à homenagem às vítimas do Holocausto na Polônia. Isso criou toda uma discussão muito famosa na época, porque era a Alemanha, o presidente da Alemanha ali, né, referenciando a Alemanha sobre um fato histórico, a morte de milhões de judeus ali na Polônia, tá? Então, o simbolismo do monumento, o simbolismo que isso carrega é algo muito forte, né? E às vezes ficar dado ali, você passar por um monumento e dizer, isso é isso, por isso, a gente tem que pensar o contexto histórico, o contexto filosófico, o contexto social, a construção do discurso, tudo bem? Para finalizar, então, pode passar o slide? A gente tem a ideia de que a desconstrução do discurso se dá quando colocamos os diferentes pontos de vista em prática. Documento, ele não é um monumento. Né? O monumento ele é construído através de uma lógica de construtos sociais históricos para referenciar uma memória.
mas não é um atestado de verdade. Ele merece ser criticado. Próximo slide. O aluno, o interlocutor, não é uma tábula rasa. Ele tem vivências históricas, discursos próprios e deve se trazer isso à tona. Então, o professor, como instigador, pode, né, colocar questões para que o aluno possa fazer a reflexão. Tá? Então, numa aula ambientada como essa, nesse vídeo, por exemplo, eu trago o monumento, mas eu trago as questões investigadoras, certo? Eles são mitos, eles são heróis, eles são assassinos, depende do ponto de vista. Vamos colocar, vamos criticar, vamos trazer o discurso à tona. Próximo slide. Construímos discursos a partir de imagens, de referências produzidas e repetidas, contadas e recontadas a partir de um viés político, cultural e artístico. Todo discurso tem uma intencionalidade, tem um dizer, tem uma lógica carregada. Ninguém é um ser social, ermitão, solto no mundo, sem nenhum tipo de relação com o outro. Então, todo discurso é carregado de viés político, né, de viés cultural. E, obviamente, né, se aquilo é uma obra artística, obviamente também que tem um valor, né, artístico-cultural incutido. Pode passar o próximo. E o monumento, a cidade, os objetos históricos devem ser criticados a partir do seu contexto de criação e referenciais no presente vivido. A diferença entre o que se vê e o que se concebe, o vivido e o concebido. Eu observo algo, observo a cidade, observo o monumento, observo aquilo, e aquilo que eu vejo, né, está relacionado com aquele momento presente, mas existe um vivido, existe um concebido sobre aquilo. E aí a gente consegue trazer isso. Por isso a importância da história, a importância da sociologia, a importância da filosofia, a importância da linguística. É isso que nós temos que tentar trazer para os nossos alunos, né? O quão, né, a gente pode trazer discussão profunda, intelectual, em cima de qualquer coisa que a gente possa estar aberto a criticar e a discutir. E para fechar, já que estou aqui me estendendo na fala, próximo slide. Deixo aqui meu obrigado para vocês, né? Carinhosamente, eu conheci ele como Zavo Lima, né? Sou professor da Leste 3, da Escola Mozart de Tavares de Lima, a minha escola aí, que já estou aí há 6 anos, tá? E tento trazer aí todas as minhas experiências como vividas para o âmbito do ensino. Né? Então, eu tentei aí trazer a minha experiência de viagem, de observação, e, obviamente, ancorado, né, com algumas literaturas e com alguns discursos teóricos, eu construí não só o canal, mas também esta maneira, né, de olhar a cidade, seus monumentos, como um processo de ensino, de aprendizagem e de troca aí com os alunos, e agora massificado aí, se Deus quiser, pela rede, pelo YouTube. Espero aí que vocês entrem lá no meu canal, pode usar, pode trabalhar, que a minha ideia justamente é compartilhar aquilo que eu tenho que eu acho que eu tenho de melhor, que é o meu amor aí pelo estudo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí a todos por ouvir, por poder compartilhar a minha experiência com vocês.